Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o presbítero David e hoje nós vamos falar a respeito do medo. Você já teve medo? Já enfrentou essa situação onde você obteve o medo? Se você já venceu, já passou por isso, é muito importante. Comente aqui embaixo para nós interagirmos. Quero dizer para você que está chegando agora, que ainda não é inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal e ficar por dentro de tudo que nós temos postado e ser abençoado. Hoje eu quero relatar um texto que está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, versículo de número 22, onde nós conhecemos esse texto muito conhecido dos irmãos, onde fala a respeito de Jesus andar sobre o mar, que diz... Mateus 14, 22. Logo em seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava só. Enquanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados pelo medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E disse Jesus: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos ao barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Jesus, quando inicia o seu ministério terreno, Jesus vai escolher 12 homens para fazer parte do seu ministério. Esses 12 homens eles vão passar por uma sessão de discipulado. Jesus vai ensinar eles e esses homens são chamados de discípulos. E por que esses homens eles são chamados de discípulos? Porque está relacionado àquele que aprende, aquele que senta para aprender ou um aprendiz. É interessante que esses discípulos, quando Jesus chama eles, Jesus ensina, eles passam por momentos muito importantes do ministério de Jesus. Jesus, depois de operar o milagre aqui, no capítulo de número 14, o milagre da multiplicação, nós vemos que ele dá uma ordem aos discípulos, para passarem para o outro lado. Jesus está despedindo da multidão e dá uma ordem para os discípulos irem para o outro lado. O interessante é que depois dele despedir da multidão, dos discípulos tomarem o barco e irem em direção ao outro lado, a Bíblia diz que no meio do caminho, vem uma grande tempestade. Mateus, no capítulo 14, no versículo de número 24, ele vai dizer que o vento que vem sobre eles, a tempestade que vem sobre eles, era ao contrário, não estava a favor deles, estava ao contrário da direção que eles estavam indo. No meio do caminho, eles encontram ou se deparam com uma dificuldade. E por que nós colocamos aqui dificuldade? Porque a ordem de Jesus era para eles irem para o outro lado. Mas o vento que está vindo em direção a eles é o contrário, não está favorecendo. Mas o que é interessante desse texto que nós aprendemos, uma lição muito grande, é que mesmo o vento sendo contrário, mesmo se levantando tempestades no meio do caminho,
eles continuam insistindo, pois receberam uma ordem de Jesus. Olha que interessante. O interessante é que um ponto principal aqui é que quando Deus ele nos dá algo para fazer, Ele nunca nos mostrará o que irá acontecer no meio do caminho. E por que o Senhor nunca nos mostrará o que vai acontecer no meio do caminho? Pois possa ser que ao você ver o que vai acontecer, talvez você não queira fazer, talvez você irá desistir. Mas o interessante é que no livro de Marcos, se você estiver acompanhando, né, tiver um exemplar da Bíblia aí, quiser abrir, em Marcos capítulo 6, no versículo de número 48, Marcos ele vai nos dizer que Jesus estava vendo que eles estavam em dificuldade. Jesus estava longe, Jesus estava orando, os discípulos saem, os discípulos estão no meio do caminho, mas Jesus estava vendo eles. Não significou que mesmo eles estando em dificuldade, Jesus os abandonou, mas o interessante é que o texto diz que Jesus estava vendo eles e Jesus foi ter com eles quando eles já estavam cansados de remar. Tem coisas na nossa vida, tem coisas que será necessário nós passarmos, tem coisas que será necessário nós enfrentarmos. E por quê? Porque nós temos que acreditar na ordem de Deus e creia que Deus ele não nos abandonou, que Deus ele não nos deixou sozinho. Na verdade, Deus está nos olhando, Deus está nos observando. Na verdade, Ele só chegará diante de nós quando já não estivermos força, quando nós não aguentarmos mais, quando nós já estivermos cansados, aí Ele vai chegar. Lembre-se que tudo isso é um teste. Tudo isso que eles estavam vivendo era um teste. Eles receberam uma ordenança de Deus e Deus ele conhece, Deus ele sabe do meu e o seu limite. Então, se nós estamos vivendo esse momento, é necessário nós passarmos, pois nós só vamos conhecer também o nosso limite quando nós passarmos por tal situação. Mateus, ele nos diz que Jesus vai ter com eles naquele momento. E o interessante é que Jesus ele não pegou nenhum barco emprestado e Jesus também não pegou nenhuma carona para ir ter com eles. Mateus diz que Jesus ele vai andando por cima das águas. Os discípulos, depois de estarem cansados, de estarem ali lutando contra aquele vento, contra a tempestade, eles já estão cansados e eles não conseguem reconhecer a Jesus. E neste momento, eles veem aquele homem que está vindo e logo deduzem ser um fantasma. E aí que entra o medo. Por que entra o medo? Porque o medo ele gera insegurança. O medo ele gera desconfiança. Eles se sentiram inseguros. E vemos que faltou um pouco de confiança, pois no livro de 1 João, no capítulo de número 4, João ele vai dizer que o amor verdadeiro, ele lança fora todo o medo. Quando João ele relata a respeito do amor verdadeiro, ele está falando sobre confiança, pois quando nós amamos verdadeiramente, nós não temos desconfiança, pois quando confiamos de verdade em Deus, nós não seremos atingidos pelo medo. O interessante é que quando Jesus vem ter com eles, Jesus olha para aqueles homens e diz: tem de bom ânimo, não temais, sou eu. E o bom ânimo que Jesus está dizendo aqui está relacionado à coragem, a heroísmo, a ousadia, a resistência. E quando Pedro ele escuta Jesus dizendo: tenha coragem, tenha resistência, Pedro ele se levanta e pede para ir ter com Jesus. Só que aqui eu quero deixar um ponto importante para você, para que você reflita nas decisões que você tem tomado. Nunca comece algo
que você não esteja seguro ou que talvez você esteja com medo. Pois Pedro ele começou muito bem. Ele teve coragem, ele deu a iniciativa, mas quando tirou os olhos de Jesus, começou a olhar o que estava acontecendo na sua volta. Tomado pelo medo, ele começou a submergir nas ondas do mar. Que nesse dia Jesus te ajude. Que nesse dia você possa seguir a ordem de Deus. Que você possa crer que nada saiu do controle de Deus, pois Ele está te vendo. Ainda que você esteja caminhando, em direção à ordem que Ele te deu, e você não sinta a presença dEle ao seu lado, creia que Ele não te abandonou. Ele está olhando para você e vendo, testando o seu limite. E Ele vai vir te ajudar. No momento que você já estiver cansado, Ele vai vir te socorrer. É muito importante que você não tenha medo. Que você não deixe que o medo tome conta de sua vida. Pois quando ele chegar, ele vai acalmar a tempestade. Ele vai aquietar o vento e vai chegar do outro lado com você. Que você possa crer nessa palavra. Que você não deixe o medo dominar a sua vida, mas que você tenha um amor verdadeiro do Senhor no seu coração. Que você confie plenamente no Senhor, pois Ele jamais te deixará. Ele jamais te desamparará. Ele sempre vai estar com você no momento em que você precisar. Que Deus te abençoe. Continue nos acompanhando, pois creio que o Senhor vai continuar falando aos vossos corações. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.